Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Floripa em Foco do Sintesp, nesta semana, com o atual secretário de Formação do Sindicato dos Servidores Públicos no estado de Santa Catarina, o Mário Antônio da Silva. Bem-vindo, Mário, tudo tranquilo? Bom dia, Silvio, aos amigos telespectadores. Mais uma vez a gente agradece pela oportunidade de estar junto com a TV Floripa, a TV dos trabalhadores. Falando para a base, né, do Sintesp, dos servidores públicos e para a sociedade em geral, né, levando informações que você, francamente, não vê em outros meios de comunicação. Né? Obrigado pela audiência. E o Mário Antônio, que já foi presidente do Sintesp, secretário-geral, hoje é o atual secretário de Formação e está aqui hoje meio que substituindo o porta-voz oficial do Sintesp, que é o secretário de Comunicação, o Volney Chucre. Porque o Volney está no norte do estado de Santa Catarina, lá no município de São Francisco do Sul. Perfeito. A cidade mais antiga de Santa Catarina, onde foi deflagrada uma greve no Porto de São Francisco. Quando começou essa greve mesmo, Mário? Ela teve início às 0 hora do dia 11, ou na última segunda-feira, onde os servidores deflagraram essa greve em razão da negociata que o governo fez na Assembleia Legislativa, onde ele aprovou um projeto que é totalmente contrário às políticas públicas, né? Onde ele entrega o Porto de São Francisco para uma agência reguladora, seja lá qual o nome que queira dar para isso, né? Que na verdade, na nossa modesta opinião, é uma privatização pura e simples, né? Até porque o Porto de São Francisco, né, o Silvio, os amigos aí que nos acompanham, o Porto de São Francisco é uma concessão do Estado que já vinha sendo cedida ao Estado, né, do governo federal, justamente, onde o Estado explora, né, o porto em razão da economia estadual para exportação e importação e facilita também a vida, né, do povo catarinense que vive a realidade e a necessidade de um porto público. E essa concessão é inadmissível, né, que o governo do estado repassa para uma agência privada, né? Não podemos concordar com isso. Até porque, né, Mário, desculpa interromper, Porto é um espaço estratégico, né, de segurança, de alfândega, de controle de mercadorias, de doenças, de zoonoses, e isso em todos os lugares do planeta está em mãos do Estado isso, né? E aqui querem botar o lucro em primeiro lugar. Os exemplos que nós temos assim a nível mundial, né, são muito contundentes do ponto de vista da estratégia dos países, né? O Brasil ele se desfaz assim muito facilmente do bem público em detrimento, né, da população. E isso a gente sabe muito bem que é para enriquecimento ilícito de membros do governo, né, que transitam pelos poderes nos estados, na União, nos municípios, enriquecendo famílias, e isso tem que acabar, né? Nós temos que ter um país, de fato, para a população, onde todos tenham participação, né, tanto no bônus como no ônus, né? Então isso é uma realidade. E estrategicamente, do ponto de vista de segurança, nós temos assim, como os brasileiros, muito da mídia, gostam de ver os Estados Unidos como exemplo, então veja os Estados Unidos como exemplo. As hidrelétricas, né, as geradoras de energia no país, lá nos Estados Unidos... Considerados estratégicos? Considerado estratégico, ela é administrado pelas Forças Armadas. Os portos têm o controle também nesse mesmo sentido. Por que no Brasil se entrega tudo para a iniciativa privada? Simplesmente por interesse e decisão de um grupo que está gestando o Estado brasileiro por um determinado momento. Isso é crime, é crime de lesa pátria. Esses políticos têm que ser penalizados, têm que ser confiscado, né, tudo aquilo que eles levam de bônus para suas contas no exterior, ou contas e outros laranjas que usam, né, para desvio de verba pública. Eu acho que nós temos que dar um basta, e o Brasil está sendo, acredito, assim, no andar da carruagem, purificado, né, de todas essas mazelas que nós estamos passando aí
e foi provado que pós-golpe a corrupção, ela triplicou, né? Pois é. Nas barbas do judiciário, nas barbas do povo brasileiro, que continuam a achar que as coisas estão tudo bem. E o golpe foi dado contra pedaladas fiscais, contra a corrupção, né? E agora é que está vindo tudo à tona para as verdadeiras corrupção está vindo à tona, né? Estamos vendo aí. Mas interessante você citar a questão da corrupção, porque esse negócio da privatização branca do Porto de São Francisco e outras tantas que se ouve falar, ganhou força nesse último ano desse governo federal que aí está, né? Porque até então o Porto estava garantido, os empregos públicos ali estavam garantidos. Há um ano é que a coisa começou a mudar, né? A lógica do governo em fazer essa mudança e transferência, ele alega que é em função de uma lei federal que é mentirosa e é de fato para desvirtuar o debate em relação às famosas PPPs, né? As leis de parceria público-privado. Não é isso que está acontecendo. Tanto é que nós vamos entrar com uma DIN, que é uma ação direta de inconstitucionalidade contra esse projeto que virou lei agora, do governo do estado, do governo Colombo, onde ele entrega o Porto de São Francisco. Porque as PPPs não falam isso que ele está fazendo. Não é esse o caminho. O que o governo, inclusive federal, exige do governo do estado, pela condição de concessão pública, é de fato transformar o Porto em uma instituição que tenha condições, né, de trabalho, condições de concorrer, inclusive com a iniciativa privada. Portanto, não há necessidade de ceder o Porto para a iniciativa privada. E essa cedência, ela inviabiliza daqui para frente, né, o concurso público, a geração de emprego e renda para aquele município que hoje, né, movimenta a cidade de São Francisco. Vai cair a arrecadação do município? E tem uma arrecadação muito expressiva, né? Expressiva no estado e no caixa do governo do estado. Essa situação, na verdade, toda essa renda que hoje é distribuída dentro do Tesouro do Estado vai ser distribuída entre empresários. Não vai chegar no atendimento e na distribuição da população através de serviços públicos, como saúde, educação. Então é isso que nós temos que abrir os olhos dos servidores do Porto, como também da população daquele município, que com certeza vai haver evasão de divisa, vai haver evasão de receita para os cofres do município. Não temos dúvida disso. É por isso que a gente pede, né, que os servidores e a população de São Francisco do Sul entre nessa luta em defesa do porto público, 100% público, para que tenha geração de emprego e concurso público para as futuras gerações do próprio município, né? Ou dos próprios servidores. Seu filho amanhã não vai ter como fazer concurso, porque não vai ter porto público. Não vai ter emprego público. Não vai ter emprego público. Vai ser tudo terceirizado, ainda mais na onda agora do modismo, que é a nova reforma trabalhista, aonde os trabalhadores, né, tem toda uma nova legislação em relação à contratação, de exploração, trabalho intermitente, né, jornada com salários de R$5 a hora. O que isso vai dar por mês para uma pessoa que vai trabalhar só quando é necessário? O salário vai ter pessoas ganhando R$300 por mês, sem férias, sem direito a 13º, sem fundo de garantia e sem também a garantia de uma aposentadoria digna, né? Uau! Então... É muito sério, é muito grave o que está acontecendo. E essa greve no Porto de São Francisco, que iniciou às 0 hora do dia 11 de dezembro, é por prazo indeterminado, né? Olha, o prazo é indeterminado e nesse momento a nossa comissão de negociação acabou de sair de uma mesa de negociação com o governo do estado, aonde ficou a previsão da negociação em estender aos servidores um vale alimentação de R$700, a partir do mês que vem, e também uma negociação em relação hoje ao risco de vida e insalubridade sobre o local de trabalho, que hoje os servidores não ganham, em 40%, que hoje eles não estão recebendo. E também a garantia que a gente espera que os 100 milhões que é do Porto, para investir no Porto e na comunidade daquele município, que está no caixa, que fique no caixa do Porto, porque o governo tem interesse em destinar para outras secretarias e outros investimentos, que a gente sabe que isso é golpe, né? Não é verdadeiro. É usar dinheiro para outros fins e principalmente visando a campanha eleitoral do ano que vem. Isso está muito claro para nós, então não vamos cair no conto
né, nesse conto da sereia que é mentiroso. Então existe essa verba em caixa e ele tem que ser usado na melhoria do porto, na modernização do porto, na geração de emprego, concurso público. Esse é o debate e a defesa do Sintesp em relação ao Porto de São Francisco. E nesse momento, após a reunião, nossa comissão está voltando para São Francisco do Sul, onde vai haver uma assembleia e ser colocado para a categoria se eles aceitam ou não essas propostas. Se for aceito, a greve pode encerrar hoje. Se não aceitarem, a tendência é a greve continuar. E foi falado alguma coisa sobre a manutenção do porto 100% público? Foi falado em vale-refeição, algum reajuste? A negociação foi colocada justamente essa possibilidade, né, que é a nossa pauta, de manter o porto 100% público e além das verbas que é do porto, que está hoje em caixa, né? E esse ponto o governo não se manifesta, até porque ele acabou de aprovar a lei, né? Então nós vamos ter que discutir essa lei, judicializando ela através do MADIM, porque aí é outra esfera que vão ter que debater isso. A categoria, né, infelizmente, né, precisamos alertar a população e a categoria que o viável seria não chegar na aprovação da lei, e a lei foi aprovada, né? Então é isso que a gente precisa daqui para frente, pegar o caminho jurídico e continuar, claro, com a mobilização da categoria, alertando sobre os riscos, né, de a destruição pura e simples do Porto de São Francisco. Sobre a greve, informações atualizadas na página do Também Sintesp. Isso, vai estar no nosso site, todo o processo da negociação e também o final da Assembleia em razão da ida do nosso pessoal para São Francisco, para finalizar essa pauta, ver se os servidores vão acatar ou não, né? Que é uma decisão da categoria também. Floripa em Foco do Sintesp, nesta semana com o Mário Antônio da Silva, secretário de Formação do Sindicato dos Servidores Públicos no estado de Santa Catarina, falando aqui sobre a greve recentemente deflagrada há algumas horas no Porto de São Francisco, aqui no norte do estado de Santa Catarina. Em breve, né, já teremos mais informações. Perfeito. Informações atualizadas no www.sintesp.org.br. Mário, e você em outros Floripa em Foco comentou aqui sobre uma série de formações que o sindicato, que o Sintesp vem realizando, né? Vem realizando. Perfeito. Elas continuam? Já estão Continuam. Nós temos agora a última rodada de 2017, que vai ser dia 21 e 22 aqui em Florianópolis, no Sintesp mesmo. Vamos usar o espaço, né, do nosso auditório e salas de reuniões para a realização a última etapa em Florianópolis. E acreditamos assim que vai ter um número bem expressivo, não só de servidores, como também dos nossos próprios funcionários que a gente vai envolver na formação, que no mundo do trabalho, do jeito que nós estamos vivendo hoje, nós temos que ter uma compreensão política de toda a situação por todos, né? Não só dos dirigentes, como também dos funcionários do sindicato, que é importante, né? E esperamos ainda que as pessoas que têm interesse se inscrevam até o próximo dia 20, né, o 19 e 20, que ainda, como é Florianópolis, estamos todos aqui próximo, há tempo ainda de inscrição e a gente espera que os servidores se inscrevam para ver um pouco, né, um pouco da história do sindicalismo. Pois é, qual que é o conteúdo? O conteúdo é a história do sindicalismo a nível mundial, como os trabalhadores se organizaram, como se organizou, né, o sindicalismo no Brasil, como se organizou o Sintesp, como foi criado o Sintesp, a luta de classe numa visão geral. E também no segundo dia vamos falar um pouco da origem do Estado brasileiro, né? Onde a gente discute a origem do Estado em todos os seus aspectos, as políticas públicas, que também envolve também os nossos servidores nesse conceito de Estado e para que foi criado o Estado. Então é um curso bastante interessante, né? Informativo, formativo e também do ponto de vista de organização para saber aonde que os trabalhadores se colocam em relação à sociedade, né? O Estado é aquele que é feito pelo povo, para o povo e com o povo. É perfeito, justamente. Temos aí, né, em relação à própria história, ele traz esses conceitos, né, da Revolução Francesa, outros conceitos de formação do povo para o povo, que é isso que de fato a gente defende, né? E na sua opinião, o Estado hoje é feito pelo povo, para o povo e com o povo, Mário? Infelizmente não, né? Nós temos um Estado hoje feito para poucos, né?
e as migalhas vai para o povo. E é esse conceito de Estado que nós temos que modificar, remodelar, voltar às origens, voltar como era o Estado e para que foi criado, né? Não para atender interesses de meia dúzia, mas sim atender ao interesse da grande população, do povo brasileiro. E é para isso que a gente defende o Estado, né, cada vez mais forte no sentido de políticas públicas, para que tenhamos todos os atendimentos, com todos os impostos que é cobrado, a atender a demanda de fato da sociedade, através da educação, saúde, segurança, infraestrutura e uma série de outras demandas que o Estado brasileiro, né, deve e é responsável conforme a Constituição, né? A gente paga para isso, né? Perfeito. Inclusive a gente paga para que o Estado cuide daqueles que não podem cuidar de si próprios, né? Aqueles que estão em situação de risco, é dever do Estado. Vulnerabilidade social, né? Familiar, como hoje nós temos aí muitos trabalhadores perdendo seu emprego pela forma com que houve uma mudança, né, conjuntural do país, pelo golpe, muitas famílias em risco de miséria mesmo, fome absoluta, e o Estado brasileiro ele tem essa responsabilidade sobre essas pessoas, né? E você falou há pouco, rapidinho, impostos, e juntando com essa questão da tentativa do governo do Estado privatizar o Porto de São Francisco, né, Mário? Você disse também que esses lucros vai passar, se for privatizado, vai passar a ir para alguns diretores de alguma empresa. E essas empresas nem pagam impostos sobre essas fortunas, inclusive, né? Eles dividem com os acionistas e eles mandam para os seus países, e tem uma lei aqui de alguns anos no Brasil de que grandes fortunas não pagam impostos. Quer dizer, além de não recolher dinheiro para o imposto, para o Caixa de São Francisco do Sul, de Santa Catarina, vai haver uma evasão de divisas. Isso é a privatização aqui no Brasil, né? Com certeza, a ausência de uma reforma séria, tributária, né, no sentido de não é confisco, mas é fazer justiça social, né, aonde precisa cobrar as grandes fortunas, não temos dúvida disso. E infelizmente essas grandes fortunas hoje que circulam no modelo de economia, né, brasileira e mundial, vai para o mercado financeiro, não gera emprego, não gera nada. É só especulação, só especulação, só miséria, e poucos, né, ganham muito. Tanto é que o aumento das poucas pessoas que são bilionárias no país aumentou em detrimento da grande maioria, né? Então é um modelo que, né, está estagnado, as pessoas estão cada vez mais excluídas, é isso que nós não podemos concordar na economia brasileira, e é por isso também a ausência de uma, né, reforma tributária, com certeza. E para fechar esse ponto, a questão da formação, é muito importante o papel do sindicato. Assim como na formação vamos discutir a origem do Estado brasileiro, acho que é interessante falar um pouco para o telespectador entender, né, Mário, a importância do sindicato. Para que serve essa instituição que na grande mídia é pintada como um bicho de 7 cabeças, né? E, no entanto, o que é um sindicato? A lógica da formação é justamente isso. O instrumento da classe trabalhadora, ela sempre foi o sindicato. A organização dos trabalhadores sempre passou, né, pelo sindicato, pelas associações, e não tem outro caminho a não ser esse instrumento, essa ferramenta, né, que hoje está sendo inclusive atacado justamente pela classe patronal, que não só ataca, como também patrocina nos meios de comunicação com que o trabalhador se volte contra a sua própria organização. É algo assim jamais visto na história da luta de classe, né? Porque a mídia hoje ela é tão perversa e ela é manipulada e paga para isso, que joga o trabalhador contra ele mesmo, né? Faz com que o trabalhador acredite no patrão. Agora, pergunte para o patrão se ele, né, tanto o patrão da iniciativa privada como o público, que são vinculados a grandes empresas, se eles estão fora das associações deles, das federações, inclusive dos partidos, eles estão tudo organizado. E organizado contra os trabalhadores. E os trabalhadores têm que acordar para isso. Nós vivemos num estado de exceção, onde o trabalhador, né, ele é manipulado e ele é tentado a atacar a sua própria instituição que o defende. Então nós temos que fazer essa leitura através do quê? Do estudo, da formação,
nós não temos outro caminho a não ser esse processo, né, de estudo, né? Qualificação, com certeza. Floripa em Foco do Sintesp com Mário Antônio da Silva, secretário de Formação do Sindicato dos Servidores Públicos no Estado e que já conversou aqui outras vezes sobre um fruto aí das Copas e das Olimpíadas do Brasil, que gerou um monte de equipamentos scanners que acabaram vindo para os presídios brasileiros. Só que veio o equipamento, mas não veio a qualificação, não veio como se prevenir na operação desses equipamentos. Isso está mais ou menos resolvido? Como é que está a situação dos scanners nas penitenciárias, Mário? Olha, nós contratamos agora, estamos fechando um contrato com uma empresa que faz vistoria, né, nos equipamentos de radiologia e vai fazer um trabalho para o Sintesp nas unidades penitenciárias. Vamos fazer no primeiro momento aqui na penitenciária de Florianópolis para constatar qual é o grau de radioatividade que esses equipamentos ele transmite para as pessoas. Se o grau é de risco, se o grau é médio, ou se não existe grau algum. Mas nós precisamos fazer essa perícia, porque o governo do estado ele instalou as máquinas, mandou instalar em várias unidades, mas não foi passado por nenhum tipo de perícia, né? De perícia e avaliação por quem de fato conhece a área, né? E como nós também não temos esse domínio, estamos contratando uma empresa que faz esse trabalho. Né? Vamos fazer nas unidades em defesa, né? E para proteger os nossos servidores, proteger o agente que está na unidade penitenciária, no presídio, onde tem o risco. Se houver a necessidade, né, de instalação de outros equipamentos, essa avaliação ela vai indicar, né? Aí a gente vai poder cobrar do governo algo mais consistente, mas de uma forma, né, mais elaborada, que é a própria, né, examinação desses equipamentos. Se não houver isso, não tem como a gente também diagnosticar, porque não somos peritos, né? Mas esse pessoal tem a condição para fazer isso. Então nós vamos começar a fazer isso, o primeiro piloto vai ser a penitenciária de Florianópolis. Se não houver a vontade do governo em liberar, nós vamos fazer nem que seja judicialmente, porque a unidade do Estado, do serviço público, ela não pertence ao governo, ela pertence à sociedade e às vezes há uma birra, né, em relação a gestores, secretários, achando que eles são donos da unidade, né, do serviço público, e não é assim. Estamos em contato, inclusive, com a direção daquela unidade para a liberação, para fazer esse estudo o mais breve possível, porque para o bem de todos, inclusive para a própria direção. A direção também tem contato com esses aparelhos, né? Justamente, nós não temos nada contra gestores e nada contra quem está no governo, a não ser quando não há o mínimo de diálogo em relação ao respeito aos trabalhadores, na segurança, nas condições de trabalho e na questão também de direitos que a gente exige enquanto sindicato, né? Não tem prazo por enquanto nenhum estabelecido. Não, isso está sendo contratado e aí a gente vai fazer a averiguação nas unidades, né? Tá bom. A gente tem alguns minutinhos ainda e você comentava antes de entrarmos no ar sobre a questão da arrecadação do Estado de impostos no estado de Santa Catarina. Está indo bem a arrecadação? Olha, o governo ele tem um jogo de marketing na mídia tradicional, né, o Silvio, que coloca o Estado como modelo para o país em relação à arrecadação, um Estado de primeiro mundo, mas quando se trata de negociar a política salarial, aí as coisas se invertem. Parece que nós estamos vivendo no pior estado do Brasil em relação à arrecadação, à modernização, o contrário daquilo que ele apresenta na mídia. Então é isso que a gente vem dialogar, inclusive, com os servidores públicos, para que tenham, né, a medida exata em relação ao que é lançado na mídia tradicional, onde desfoca aquilo que a gente quer em relação à política salarial, porque o governo ele não apresenta alternativa de salário para os servidores. E quando a gente fica refém do governo em relação a isso, nós ficamos refém de uma política injusta, onde o governo concede determinadas gratificações para determinados setores, em detrimento de uma grande maioria que hoje, se nós estamos inclusive com o piso salarial estadual de Santa Catarina abaixo do piso regional da iniciativa privada, que já foi o nosso, inclusive, salário abaixo do salário mínimo nacional, que inclusive naquele período nós entramos com ação judicial e ganhamos a equiparação com o salário mínimo nacional. Você veja em que pé nós chegamos em relação ao salário. E hoje o Estado de Santa Catarina está pagando salário abaixo do piso regional
da iniciativa privada, né? Então nós temos que, inclusive estamos entrando também com uma ação judicial contra esse salário, né, que está abaixo do piso regional, para que a gente equipare minimamente isso, porque é meio irônico, né? O governo, todo mês de janeiro, ele assina um acordo com a Federação da Patronal e a Federação dos Trabalhadores em Santa Catarina para definir o aumento e o reajuste no piso regional dos trabalhadores da iniciativa privada. Mas ele não aplica em casa, não faz o dever de casa, que é conceder aos servidores públicos do Estado o mesmo tratamento, a reposição da inflação e correção naquilo que a gente tem de corrosão no salário anualmente. Uhum. E a arrecadação, segundo você falou na mídia, só cresce. Não, a arrecadação, ela não tem assim, prejuízo algum. O Estado de Santa Catarina, em relação à política econômica brasileira nos últimos 14, 15 anos, ela teve sempre um acréscimo substancial ano após ano. Nós tivemos aumento de receita esse ano, né? Ele foi praticamente 3 vezes mais do que a arrecadação do ano passado, em relação ao mesmo período. Só que para isso, o governo, quando nós sentamos para negociar, não tem. Ele só tem aumento salarial na propaganda para a população, mentindo, né? Falando inverdades em relação àquilo que de fato o Estado arrecada. Se o Estado arrecada bem, então por que não tem na mesa de negociação, né, uma política salarial justa? Ou então ele está mentindo para nós, ou então está mentindo para a população catarinense. Quem sabe sejam as tais isenções fiscais? A isenção fiscal é um crime bárbaro que acontece em Santa Catarina. Hoje o Estado de Santa Catarina concede uma isenção fiscal que chega a 5,6 bilhões por ano. Bilhões. De reais. Você imagina pegar 5 bilhões e investir em Santa Catarina, naqueles municípios que mais têm IDH, que é o Índice de Baixo Desenvolvimento, investir nos hospitais públicos, que hoje nós estamos com os hospitais públicos catarinenses sucateados, nas rodovias estaduais, que é só viajar pelo estado. Nós que viajamos e passamos muitas rodovias, né? Estão esburacadas, placas que não existem mais. Nós temos problema na segurança, nós temos problema na falta de pessoal que poderiam ter, né? Hoje, inclusive, aqui em Florianópolis, o prefeito aí falando na mídia aí de Santa Catarina, a ausência de policiais na rua de Florianópolis. Imagine no estado, né? Imagine no estado a carência que tem de policiais militares, que há 30 anos atrás, nós tínhamos o mesmo número de policiais que temos hoje. Porque a polícia militar... Há 20 anos tinha o mesmo número de policiais. Há 30 anos, na verdade, para ser mais exato, há 30 anos. O mesmo número de policiais que tinha há 30 anos, hoje, 2017, nós temos o mesmo número, porque nesse período, policiais se aposentam, policiais ficam doentes, tiram férias, licença, concurso e outros, né? Isso é uma amostra, né, da política de renovação do quadro de servidores públicos do Estado. Porque aí vem a Polícia Civil, vem o quadro do Bombeiro, vem o quadro do sistema penitenciário, da saúde, da educação, do DEINFRA. O DEINFRA não tem concurso, Sil. Desde 85, o último concurso, para servidores trabalhar na recuperação de rodovias do Estado. Há 30 anos atrás não tem concurso no DEINFRA, um exemplo, né? Aí nós temos o DETER, que é o departamento que fiscaliza, né, todo o transporte público municipal, interestadual, que passa em Santa Catarina. Nós temos hoje uma ausência de concurso público do DETER de mais de 100%. Nós, inclusive, temos um grupo de fiscais do DETER hoje que estão impossibilitados de trabalhar em função de uma lei que o governo aprovou, inviabilizando a condição desses servidores trabalhar. Como assim? Eles não podem fiscalizar? Eles são proibidos de fiscalizar em função do concurso que eles fizeram na época. Mas eles fizeram o concurso na época, mas hoje, se eles forem elevados a nível superior, eles devem ser levados igualmente, porque o cargo que eles ocuparam na época é o mesmo cargo de hoje. Só que a lei hoje inviabiliza eles de atuarem na fiscalização das rodoviárias, dos ônibus. É por isso que nós temos hoje uma série de irregularidades, né, no transporte, inclusive intermunicipal, municipal, porque não há fiscalização, que é o fiscalizador do Estado, que é o DETER, está em impossibilidade de fazer esse trabalho. Bom. Então nós temos essa demanda assim em vários segmentos. Ausência de concurso público, né? Meramente isso. E é uma decisão política de governo, não é de Estado. De quem está na gestão. De quem é gestor, né? Justamente. Bom, Mário, o nosso tempo, como sempre, é pouco para falar tudo que tem para se falar
para a sociedade e para os servidores. Conversamos com o Mário Antônio da Silva, secretário de Formação do Sintesp, sobre a greve que está acontecendo nesse momento no Porto de São Francisco do Sul, iniciada às 0 hora de 11 de dezembro agora de 2017. Falamos do ciclo de formação que se encerra em 21 de dezembro aqui em Florianópolis, a questão dos scanners nos presídios de Santa Catarina, a questão da arrecadação do Estado, da política salarial e outras coisitas mais que você pode aprofundar no www.sintesp.org.br ou toda terça-feira, 2h30 da tarde, aqui no Canal 4 da TV Floripa, com reprise às 22 horas. Uma boa semana, Mário, e a gente se vê na próxima terça. Eu agradeço a oportunidade e lembrar para todos os trabalhadores, tanto público e privado, né, Silvio, que nós não podemos concordar com a aprovação da reforma previdenciária no Brasil. Que isso é golpe, não tem nenhum tipo de prejuízo na Previdência, existe sim roubo na Previdência. O roubo que o governo anualmente tira recursos da Previdência Pública, é por isso que eles querem fazer a reforma. Assim ninguém mais vai se aposentar. Vamos trabalhar até morrer se aprovar a reforma previdenciária no Brasil. Todos na luta contra a reforma previdenciária dos golpistas. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.